Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com a Dani Oxer, minha querida. Foi um presente na minha vida, que a teoria polivagal me trouxe e eu tive o presente mesmo, o privilégio de conhecer você pessoalmente esse ano, que você veio para o Brasil e a gente se encontrou rapidinho e foi uma delícia, né? E estamos aqui para falar sobre teoria polivagal de uma maneira atualizada. Por quê? Muita coisa aconteceu na vida da Dani nesses últimos anos. E a teoria polivagal ela acabou ficando não, né? Ela ficou numa outra dimensão. Então nós vamos estar trazendo conteúdo atualizado a partir da tua visão. Oi, Tá. Oi, tudo bom? tudo ótimo. Obrigada, Cláudia, por ter me convidado de novo, por voltar. Eu sempre bicho do mato e evito qualquer exposição, mas eu gosto, assim, eu acho que é, o feedback que eu tenho das pessoas quando eu falo, quando eu exponho esse conteúdo ou as minhas ideias, sempre tem um impacto positivo nas pessoas, e eu preciso dessa ajuda para sair da toca, então. Muito bom estar aqui com você. E tem uma coisa muito legal, né? Que quando nós gravamos o primeiro conteúdo, acho que foram duas lives, né? E aí elas foram divididas em episódios. Uhum. Inclusive, ela é um dos conteúdos mais vistos no canal. O meu canal tem bastante interesse pela teoria polivagal, né? E eu me lembro, e eu quero trazer isso aqui, para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam as mudanças na vida e que o percurso ele não é linear, Não. porque nós estávamos super empolgadas com vários projetos, né? Então, assim, de repente apresentar a teoria polivagal para a educação, oferecer cursos de teoria polivagal na época, gravar outros conteúdos, inclusive numa das lives a gente falou, ó, nós vamos estar gravando mais conteúdo, né? E aí você bugou, né? É. Oh, eu preciso de um tempo, não, né? E a nossa relação se manteve, Uhum. independente disso. E eu acho isso muito legal, porque eu entendo que é um presente, né? E é um presente que também passa pelo sistema nervoso autônomo, né, Dani? É. De uma É uma relação, conexão, né? é uma conexão. Então, eu quero te ouvir desse lugar. Desse lugar novo. É, Eu acho que naquela época também estava acontecendo muita coisa na minha vida pessoal. E além de muito trabalho, que eu trabalho tempo integral. E aí eu não conseguia, deu tilt, assim, não conseguia acrescentar nada, na minha vida naquele momento. E demorou um pouco. E uma coisa que eu queria muito fazer era fazer umas mudanças no livro, que são coisas que eu coloquei no livro numa época que acho que já reflete essas mudanças dessa coisa não linear. Eu queria mudar algumas coisas. Então, eu fiquei assim, bom, então eu vou fazer essa mudança primeiro, só que aí isso também se estendeu, sabe? Teve o tempo que teve umas horas que eu estava empenhada e presente, eu precisava da minha ilustradora, aí tinha horas que ela não estava disponível, foi, sabe, essa coisa que foi o tempo que deu, sabe, assim. uhum. Então eu fiz as mudanças no livro, agora eu estou num outro lugar também na minha vida pessoal, e fiquei me perguntando, assim, o que que é que eu quero fazer com esse livro? Porque a minha intenção, número um, foi compartilhar a teoria polivagal para minha filha. Como eu ia usar o vocabulário para compartilhar com ela? Quando eu comecei a usar a teoria polivagal, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, isso é. Se eu soubesse disso quando eu era nova, eu teria evitado tantos desafios desnecessários, né? Ou que foram necessários para eu estar aqui, mas eu queria compartilhar isso com ela. Então eu criei o livro e aí eu falei assim, nossa, por que que eu não faço uma publicação eu mesmo e compartilho com mais pessoas? Então foi uma coisa meio orgânica que aconteceu. E aí essa parte da divulgação é uma parte que eu não estava contando, assim, eu já não sou uma pessoa de mídia social, tal. E aí também nesses últimos anos eu comecei a focar mais na escrita criativa. Então é uma coisa que eu acabei tomando um interesse muito, muito grande.
A teoria polivagal nunca deixou de fazer parte da minha vida, então eu acho que agora eu venho de um lugar menos de a detentora do conhecimento da teoria polivagal, como uma pessoa, uma bióloga, PhD, que quer, e mais como uma coisa mais casual, né? E você sempre me diz quanto ah, o vídeo no YouTube faz sucesso, você vem me seduzindo, assim, por que que você não Ah, meu jeitinho. volta? Então, eu estou num lugar leve, podemos dizer assim, Aham, né? aham. O livro foi modificado do jeito que eu queria, agora ele está do jeito que eu quero, Hum. e vamos conversar, papear sobre a teoria E polivagal. ó, o vídeo estando do jeito que você quer, ele está disponível para venda? Tá, o link está no meu LinkedIn, não, no meu LinkedIn, não, no meu Instagram. Uhum. Posso compartilhar com você o link. Eu tinha uma editora antes e aí eu mudei. Tá, Então tá tá. numa editora diferente, mas é com pequenas mudanças, mas é o Uhum. mesmo livro com praticamente o mesmo conteúdo. Ó, quando você escreveu o livro, que idade a Amélia estava? Boa, ótima pergunta. Ela estava com 4. Quando eu Idade escrevi o livro, tá? hum, Quando eu publiquei, demorou uns anos, né? Até refinar a hum. história. Tinha uma pessoa que fez a edição, que. Tá, tá, tá. E aí demorou acho que uns 2 anos, ela tava com uns 6. Agora ela vai fazer 10. É, quase da minha altura, viu, gente? Só para vocês saberem. Alguns me conhecem pessoalmente, mas eu sou cotoca, né? A Amélia Eu está não, quase né? da minha altura, É. entendeu? Sim. Encantadora, inclusive, né? Ó, eu te perguntei do livro porque as pessoas perguntam sobre, né? Então, quando eles É, leem é. quando eles assistem o episódio, eles querem saber para ter acesso. Então, ótimo, agora as pessoas vão ter, sempre tiveram, né, Dani? Mas agora Não, talvez na vai verdade eu ficar mais tirei fluido. ele. Eu tirei Tá. ele de circulação quando eu estava mudando. E é engraçado porque acho que as pessoas viam o seu vídeo e eu tinha tantas mensagens Sim. no privado. Eu falava, já, 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 já vai estar pronto. Eu tentava responder todo mundo, então também isso me puxava um pouco. Falei assim, por que que eu não falo um pouco mais, né? Por que que eu não volto mais? Eu queria realmente vir desse lugar onde o livro estava redondinho, assim, do jeito que eu queria, para poder voltar a falar. É. O YouTube é atemporal, né? Então, quem assiste o conteúdo, É, para ele é naquele momento, né? é, E é isso que é encantador. Os três pilares da teoria polivagal. tá. E quais, É, gente? acho que eu queria definir a teoria polivagal de novo, só para a gente começar, assim, o que é, né? Uhum. Vamos, para quem não viu o outro vídeo, está vendo ele da primeira vez, o que que você acha? Acho ótimo. O que é a teoria polivagal? A teoria polivagal é uma forma de olhar diferente aos nossos comportamentos, nossos pensamentos. É, entender o quanto o sistema nervoso autônomo influencia, né, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. Então, a gente está acostumado a olhar para o comportamento, né, e tentar achar soluções para mudar esse comportamento. Então, por Se exemplo, sente culpado quando não consegue. com certeza, né? Uhum. Então, sei lá, uma criança, vou usar um exemplo de criança, que é o que está na minha cabeça agora. Assim, uma criança que não consegue ficar sentada na cadeira na sala de aula. Então, ao invés de. Não, tem que ficar sentado, vai ficar sentado, né? E focar no fato de que a criança tem que ficar sentada, olhar o que está acontecendo no sistema nervoso autônomo. E quando a gente foca e usa estratégias para mudar o estado do sistema nervoso ou influenciar o nosso sistema nervoso, o comportamento muda automaticamente. É uma consequência. Acho que é isso. Acho que é assim que eu definiria. Então, é o convite para olhar os comportamentos e os nossos pensamentos de uma forma diferente. O sistema autônomo é um sistema automático, né? Que normalmente a gente não tem controle sobre Eu ele. quero incluir uma coisa. Desde que eu tive acesso a essa teoria e comecei a estudar, né? E na nossa primeira conversa eu era bem crua, e você me ajudou muito, né, a olhar para isso
dessa forma não só psicoterapêutica, tá? Não só científica. E, e eu utilizo muito isso no consultório, explicando para o paciente, né, a função do sistema nervoso autônomo. E o Uhum, paciente ele começa a se sentir mais leve, né? Porque não diz respeito só à consciência dele, se ele quer, se ele não quer, entende? Tem toda a questão de que se eu estou no estado de alerta, que o meu sistema nervoso autônomo capta que eu estou em estado de alerta, eu não vou conseguir relaxar, né? Eu vou reagir, eu vou fugir, uhum, eu vou uhum, lutar. Então, isso me colocou num outro lugar como terapeuta, né? Que eu pude acompanhar meu paciente para esse outro lugar para ele também. Então, é incrível. uhum. Uhum. É. Faz muita diferença ter esse conhecimento, né? Muito. E Saber traz a né? leveza, é. Uhum. Você disse que quer compartilhar algum conteúdo? Eu vou compartilhar, acho que durante a Tá. partes do livro, que eu fiquei com vontade, assim, que eu queria trazer de diferente, porque o livro ele é uma historinha simples, né, que conta um Parece pouquinho, simples. mas teve tem muito cuidado por trás, e tem muitos detalhes que foram pensados, então é isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, e eu vou compartilhar aos poucos imagens do livro, enquanto eu vou falando. Conta para gente sobre os três pilares da teoria polivagal, que norteia essa teoria. Essa é a base de tudo, né? E eu acho que tem, agora, pelo menos aqui em inglês, eu não sei aí no Brasil como que tá, mas tem muito conteúdo saindo, tem muita gente escrevendo livro sobre teoria polivagal e tem muitas abordagens, tem muitos exercícios, mas eu acho que se a gente volta para o básico, que é entender os três pilares, ter isso, né, em mente, relembrar isso sempre, praticar com esses conceitos, eu acho que essa é a base de tudo, né? Então, os três pilares da teoria polivagal são a hierarquia, a neurocepção e a corregulação. E isso está descrito, às vezes não diretamente, mas em todo o livro, entendeu? O livro é baseado nos três pilares. Ah, eu acho que a gente pode começar pela neurocepção, já que você estava falando dessa ideia é, da gente se sentir culpado, né? Ah, de achar que por que que a gente não consegue controlar certos pensamentos ou certos comportamentos ou certos impulsos, que é uma falta de força de vontade ou algo que quer dizer de nós, né? Do nosso a gente leva para o pessoal e que a gente não tem controle. Então, essa ideia de que a gente não tem controle, acho que é dar um alívio. E aí, o que que a gente pode fazer, né? Já que é algo que a gente não tem controle. Então, algo que quando eu comecei a estudar a teoria polivagal, que fiquei, assim, chocada, que eu achava que a minha ansiedade, por exemplo, era que eu ficava pensando muito em determinado assunto, ficava me preocupando, sei lá, com alguma coisa que eu tinha que entregar no trabalho, é, enfim, eu fico planejando, sabe? Eu tinha, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, que isso aqui é, estimulava, né, o meu luta e fuga, o meu sistema nervoso, e eu entrava num simpático ativado, mas na verdade 80% do tempo é ao contrário, que eles chamam de neurocepção. Então, o seu corpo está pegando pistas do ambiente para ver se o ambiente é seguro. E aí, a ativação do sistema nervoso primeiro, né, no simpático, a gente vai ver a hierarquia daqui a pouco, é automática. E aí, o pensamento vem depois, que é o pensamento tenta dar significado para aquilo que está acontecendo, né? E eu acho que é bacana você deixar claro que a neurocepção, ela é assim, ó, Não, né? é milissegundos, né? Não tem controle.
né? E assim, não passa pelo racional, não passa pelo Não, é raciocínio. inconsciente, É né? inconsciente. Ela é a sensação, o sistema nervoso capta ela, ou melhor, ela capta o que está acontecendo, e aí É, o teu corpo reage a partir disso. é. E pode ser qualquer coisa, né? Depende da sua vida, das suas experiências. O seu sistema nervoso foi moldado de uma certa forma, Uhum, né? Eu posso reagir a uma cobra e você não. Entendeu? Uma reação diferente, uma reação intensa com altura, outra pessoa não. Então, uhum, dependendo de como o seu sistema foi moldado, cada um tem a sua própria, seu próprio conjunto, né? A sua própria música, podemos dizer assim, né? Tocando. Então, o convite da teoria perivagal, da neurocepção, é colocar percepção na neurocepção. E aí, como que a gente faz isso? Conhecendo o nosso corpo. Então, esse é o exercício número um para mim da teoria polivagal, é mapear os diferentes estados, né? A gente não falou de hierarquia ainda, mas dependendo do estado da teoria do sistema nervoso que você tá, é você conhecer. Quando eu estou em luta e fuga, o que que acontece com o meu corpo? Né? Tem gente que o batimento cardíaco vem antes, tem gente que, né, eu começo a suar, é o número um para mim. Tem gente que começa a falar, começa a gesticular, começa a balançar a perna, né? Então, qual que é o As minhas seu? mãos e os meus pés ficam gelados. O meu também, a Eu mão sinto frio. gelada e começa a suar. Não. Antes do batimento, o batimento cardíaco para mim vem um pouco depois, Uhum. né? Assim, então, o primeiro sinal. Então, é esse assim, aí é um exercício diário de conhecer, né? Quando Se você perceber, né? perceber. Uhum. Então, e a mesma coisa com, né? São três, né? Então, é, misturando um pouco com a hierarquia, né? Uhum. Então, a hierarquia do sistema nervoso, né? Um dos pilares é a hierarquia, então quer dizer que tem uma ordem. São três estados que a teoria polivagal propõe, né? É, e eles têm uma certa ordem, eles seguem essa ordem. Então, E no essa ordem to... é o que você está chamando de hierarquia. hierarquia, né? Uhum. Então, o primeiro que tem aquela. Eu tenho uma escada aqui no meu do A livro, eu vou escada compartilhar autonômica, né? aqui. É, Uhum. compartilho aqui. Chat participate. Oh, botando bem na minha cara. É como eu falo para minha filha, se fosse um bicho me mordia, sabe? Ok, então eu vou. Aqui tá todo o livro em PDF, né? Então só vou aqui. Então, se você Ó, for. só tem. Ah, tá, beleza. Então, aqui são os personagens, né, do livro. Então, esse seria o vago dorsal, o vago ventral, o simpático e o vago dorsal. Eu vou falar um pouco deles daqui a pouco, só vou terminar essa ideia da hierarquia. Então, no topo da escada, que é no topo, ele está aqui perto do coração, né? Imagina o sistema nervoso, ele é longo e passa aqui, o vago, né? O nervo vago passa aqui na frente do corpo. O vago ventral está aqui em cima, perto do coração. O simpático é um nervo separado que está aqui nas costas. E o simpático seria a segunda ativação. Então, a primeira ativação do sistema nervoso. Então, imagina que você está bem, né? Está tranquilo. E aí, de repente, alguma coisa, o seu sistema nervoso capta alguma coisa do ambiente. A primeira coisa que vai acontecer é o luta e fuga. Quer dizer, vai usar a energia para tentar lidar com o que está acontecendo, né? Então, por isso que você sente, né, a criança que eu estava falando no começo, vontade de levantar e fazer alguma coisa. A gente fala de luta e fuga porque vem bastante energia para os músculos longos do braço, né, e do quadríceps, para você realmente usa o movimento para Toda a lidar com a tensão situação. muscular, né? Toda a Tensão tensão muscular, muscular. Uhum. isso. Então, esse seria o primeiro. E aí, se o seu sistema nervoso não é você, né, que está controlando isso. Então, se o seu sistema nervoso vê que essa situação, é, você não consegue lidar com essa situação nesse estado,
ele vai para um estado de colapso, que seria o último estado. Eu chamo de colapso, uma outra exercício da teoria polivagal é você usar suas próprias palavras. Eu Uhum, uso colapso. uhum, Ah, então, é um momento de economia de energia, né? No momento que você está, o seu corpo vê como assim, é melhor você economizar energia para lidar com essa situação, essa é a melhor estratégia, uhum. podemos dizer assim. Então, é você observar, a gente voltando, né, fazendo essa mistura de neurocepção, é você conseguir mapear esses estados e sentir, né, sentir o que está acontecendo dentro de você, colocar essa percepção. E aí, o próximo passo seria o que que você pode fazer para conseguir subir essa escala, podemos dizer assim. O colapso, tem outras palavrinhas que eu acho que aqui no Brasil talvez fique um pouco mais fácil de entender, que é o esgotamento, cansaço Uhum, excessivo, né, uhum, o não querer levantar da cama, isso. talvez um processo dissociativo de eu estou aqui, mas não estou aqui, Um desânimo. um desânimo, né? Eu acho que é É. a ausência de sentido mesmo, né? É. A ausência de... E assim, você olhar, né? O exercício também, assim, para onde eu vou? Porque não é linear, né? A gente tem a tendência, mesmo em escola, tal, de explicar as coisas de uma forma linear, né? Então você pode ir de passar pelo simpático, você sempre passa pelo simpático para ir para o vago dorsal. Pode ser muito rápido. Por exemplo, acho que em português fala síncope vago vagal, síndrome, síndrome. Síndrome, Em inglês é síncope, tá. síndrome. Então que a pessoa desmaia, passa pelo simpático, né? Você vai sentir um medo, alguma coisa assim, e aí a pessoa, né, que é um extremo do vago dorsal. Então tudo tem tons de cinza, podemos dizer assim, né? Tem um degradê, você pode se sentir é, incomodada com alguma coisa, um pouco irritada ou furiosa, né? Então tem todos os E ó, tudo vai passar pela percepção da gente com a gente. Porque como tá, assim? o meu corpo reage, né? O meu corpo reage a partir do que o meu sistema nervoso autônomo captou, Uhum, neurocepção. Agora, quando quem está ouvindo a gente fala, nossa, isso acontece? Nossa, isso acontece comigo. A pessoa está começando a conversar com ela. E uhum. a partir do momento que eu converso comigo, eu me torno corresponsável pelo que eu sei, né? Então parece que dá trabalho, mas é um caminho de liberdade também, né? Nossa. De que assim, tá, o que que eu posso fazer por mim, né? É uma ferramenta, uma Uhum. ferramenta que é efetiva e tem bastante poder se você quiser usar, né? Então, É, e aí quando você falou a primeira vez, você com você mesmo, me veio essa sensação porque quando você está muito animada ou quando você está ansiosa, o corpo é mais ou menos a mesma coisa, né? O batimento sim. cardíaco. Imagina se eu falar para você agora assim que você ganhou na loteria, assim. Nossa, Ai, ó, bem, 200 milhões. a ativação veio aqui, né? Vai ser aumento de batimento cardíaco, você vai suar, você vai, né, Aham. ficar. E é a mesma coisa quando a gente está ansioso. Então, assim, depende também como você interpreta a sensação do corpo, se é um conforto ou desconforto, né? Você está animado, ou está ansioso. O corpo é parecido, né? Então, depende do significado que você dá para a situação, que situação que você está passando. Então, tem muitas nuances, né? E acho que a ideia aqui não é deixar ninguém, nossa, é muita coisa, mas é começar assim, nossa, o que que eu sinto quando eu estou ansiosa, né? Uhum. Assim, que a gente nomeia, né? Ansiedade, ou estou estressado. Ai, nossa, hoje eu fiquei estressada no trabalho e eu senti que meu coração estava batendo mais forte. Ou eu notei que eu estava balançando a perna. Então é essa coisa um pouco mais leve, mais da brincadeira. Você pode anotar, você pode fazer né, se você gosta
de anotar, de fazer um diário, alguma coisa assim. Porque tem isso também, né? Quando você está nesse processo de consciência, de conversa com você, às vezes aparece a ideia, né? Você tem consciência e depois ela some. Então, é legal fazer um diarinho de bordo, né? É. Eu tinha um programa com a teoria polivagal, com as outras ferramentas de estresse que eu fazia individual, com algumas pessoas, e eu fazia uma semana. Então, uma semana você vai mapear, né? Você sabe o que que é, o simpático. O simpático é luta e fuga, é isso, é isso, é isso. O vago dorsal você usou quando a gente está desanimado, né? Então, quando você está desanimado, que é diferente quando você está cansado, mas aquele cansaço de tipo, ai, eu fui produtivo, eu fiz as coisas que eu tinha que fazer e agora eu vou relaxar. Que é o Ou vago quando você ventral. mas você tá relaxada, né? Ou você assim, tipo, tá desanimado, Sim. né? Então, quando você sente um desânimo, uma falta de vontade de fazer as coisas, o que que é que você sente no corpo? O que é que você tem vontade de fazer, né? Para mim, eu sou uma pessoa que, pela minha história de vida, eu vou no vago dorsal muito rápido. Então, Uhum. eu já sei. Tipo, eu já sei, assim, se eu tô no Netflix, se eu quero assistir Netflix, não Uhum. porque eu tô com vontade de assistir um filme, mas porque eu tô com vontade de, tipo, ai, não consigo fazer nada, não tem nada que possa, sabe, assim, tipo, uma coisa de distração, uma coisa de. Então, Aí mas eu já eu sei que acho é. que é saber, né, que ir para esse lugar não é um problema. Não, Se não. torna um problema quando você vive nesse lugar congelado. É. Agora, aconteceram várias coisas na minha vida, no meu dia, na minha semana. Ah, eu só quero deitar, eu só quero Netflix, ó, faz de conta que eu não existo. E é temporário. Vai tocar o É. telefone, você vai responder. Tem um monte de Uhum. mensagem pendurada, a hora que você recuperar a energia, você vai responder. Então, É. é colocar aqui que são estados. Naquela É super escadinha, né? dinâmico. Isso, É. naquela escadinha que você pôs, são estados que você fica. Se torna um problema quando você gruda num só. É. Aí Eu vou vem todo o processo. eu vou compartilhar o livro de novo, porque essa é a primeira página. Então, falando um pouquinho dos personagens, e eu vou complementar isso que você falou. Eu trabalhei muito próximo com a ilustradora. Ela não tem nenhuma conhecimento científico, ela é uma artista, tal. E aí eu mandei foto do sistema nervoso, que é uma coisa comprida, né? Eu expliquei para ela a teoria polivagal. Então a gente queria fazer algo que não tinha forma, que não, sabe, que não fosse algo que lembrasse nada, que não fosse uma pessoinha, que fosse uma coisa disforme, né? Não sei se essa palavra em português funciona, mas às vezes eu esqueço. Então, esse foi o vago ventral. E o vago dorsal, a gente pôs óculos com a ideia de que ele está sempre olhando, né, para enfatizar os olhos, né? Tá? O Tá sempre simpático. o simpático, é. Uhum. Então esse é o vago ventral. E aí no simpático a gente colocou uma coisa mais, né, parece um pouco mais estrela, mas uma coisa que fosse mais energética, né? Uhum. Então esses são os primeiros dois personagens que eu mostro. Porque normalmente, num dia normal, a gente vai do vago ventral para o simpático, do vago ventral para o simpático. Ele é dinâmico esse processo. Como você estava falando que a gente não fica, a ideia não é ficar congelado, não é ficar sempre no vago ventral, não é sempre se sentir Uhum. bem. Então, você está andando, aí o carro faz um barulho, bom, o seu simpático, né, ativou, tá tudo bem, aí você volta. Então, a ideia de apresentar eles desta forma alternada foi para mostrar isso. Então, eu já mostro a hierarquia e você vai ver que o dorsal está lá no final do livro. Então, Uhum. o livro é baseado na hierarquia, assim. Então, eu falo primeiro do vago ventral, aí eu volto para o simpático, aí eu volto para o vago ventral.
Aí eu volto para o simpático. Ó, Para a hora que mostrar você essa coisa. volta, nós É, estamos na escada, né? nós estamos na Aham. escada. Isso é às vezes as pessoas têm essa visão errada de que assim, então eu tenho que fazer, respirar, eu tenho que fazer isso para ficar sempre bem. Não, é para você poder navegar, né? Você tem E, que, você entender, meu batimento cardíaco tá acelerado, o que que é que aconteceu? Bom, essa dança, entendeu? Então, e o ó, livro foi gente, feito dessa forma. o navegar e o dançar é como se você estivesse subindo os degrauzinhos da escada e descendo, né? É. Navegar pela escada. E essa coisa assim, se você tá um pouco irritado e você tá furioso, né? Quer dizer que quando você ficou furioso, você tá um pouco mais para baixo, então vai demorar um pouco mais para você, ou requer um pouco mais, né? Do que qualquer estratégia você vai escolher, né? E se você tá só um pouquinho irritado, vai ser mais fácil. Então tem todo né, níveis, né? Não é uma coisa fixa, linear. E aí, outra coisa que eu queria mostrar aqui, que todos os desenhos onde eu mostro os três personagens com a menina, né, que é a personagem que foi inspirada na Amélia, ela é na ordem da hierarquia, tá vendo? É Hum. sempre o vago dorsal embaixo, o simpático e o vago ventral. E assim A como hierarquia da esse escada, né? da O escada. ventral, o topo, É, o simpático meio da escada e o dorsal lá no pezinho da escada. Então, isso é um detalhe, né, que às vezes as pessoas, né, passa batido, tá, mas foi algo que eu trabalhei junto com a ilustradora. Não, isso tem que ser dessa forma. O livro vai ser um reflexo da hierarquia. Eu não falo de neurocepção diretamente, mas a minha ideia nesta página é explicar a neurocepção. Então, eu falo, outro dia minha mãe derrubou um prato e ele quebrou. Eu tomei o maior susto, então o susto vem antes, né? Uhum. Se a gente fala, a reação do corpo vem primeiro, né? E aí eu pensei que era um monstro, porque se nós adultos que temos experiência, né, a gente vai ver, vai ouvir, vai ver que o prato quebrou, né? A gente já conhece, já tem experiência com esses tipos de barulho. Para uma criança pequena, né, com a imaginação, às vezes não consegue na hora saber que está tudo bem, né? Então imagina o pensamento, a forma de dar significado para a situação é um monstro, Sim. né? Então a ideia de mostrar, essa é a página que mostra o pilar da neurocepção. Uhum. Que Então também vem, pode ser um eu detalhe que a capto gente e reajo. é, Primeiro vem o corpo, né? O susto. Uhum. E depois vem um pensamento que, dependendo da nossa história, dependendo de onde a gente está, é, o pensamento é relacionado a isso, né? Uhum. Quando você fala da hierarquia, né? Você está falando dessa hierarquia o tempo todo. Para subir essa escada, navegar nessa escada, né? Que seja para cima, para baixo, sempre iremos passar pelo simpático, né? Desde que eu tenho trabalhado com a teoria polivagal, tem aparecido muitos pacientes, né? É, me buscando por eu ter este olhar e trabalhar com essa teoria. E aí, muitos, em função dos traumas, eles estão colapsados, Uhum. eles estão congelados, né? E conforme ele vai descongelando, ele tem que passar pelo simpático. E aí ele começa a Também ficar a raiva, né? aí começa a ficar irritado, começa a ter raiva, né? Aí ele fala, "Ô, mas eu tô piorando." Eu falo, não, você não tá piorando. Não, tá subindo, né? Não, você tá subindo, entendeu? Você tá descongelando e você congelou no momento que a tua raiva era tão grande que você congelou para não sentir mais aquilo, porque na verdade a raiva era para camuflar a dor e o machucado, Uhum, uhum. né? Então, e aí é um outro lugar, porque o paciente ele vem para melhorar, só que antes da feridinha cicatrizar, tem que passar o mertiolate.
entendeu? Mas assim, não é desse um que hoje não arde, não. É aquele lá da nossa época, entendeu? Eu ia falar assim, hoje, pelo que eu vi, o metiolate não arde mais, mas ardia pra caramba. Não, não, não. Agora é teteia, agora é teteia. Porém, na vida continua ardendo, É. entendeu? Esses dias um paciente chegou no consultório e falou assim: Ô, Cláudia, esse negócio de descongelar, eu não tô gostando. Não tô gostando, não tô gostando. Aí eu falei: qual parte sua que não tá gostando? Aí ele começou a relatar, né? Aí eu falei: e qual parte que está se beneficiando? Porque tem isso, né? Nas mudanças, tem uma parte que vai concordar e a outra vai brigar. E aí você vai tendo que unificar nessa hierarquia. É. Não tem um ditado que fala tem que piorar para depois melhorar, uma coisa assim? Olha, se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Eu acho que é É uma coisa que eu assim. queria trazer quando a gente está congelado, colapsado, porque assim, o que é que tira a gente do congelamento? Se a gente pensar nesse olhar da teoria polivagal por si só, é o movimento. Porque se você imaginar, né, o luta e fuga é resolver a situação pelo movimento, né, usando energia para enfrentar o que seja, né? E aí você entra, se você, né, vai para o vago dorsal, você entra num modo de economia de energia. Então, movimento começa a descongelar. E movimento pode ser qualquer coisa. Sair da cama é um movimento, né? Tomar o E dar uma remédio corretamente é um é movimento. um movimento. É. Tomar As banho pessoas, todos os dias é um movimento. E às vezes a pessoa acha que é muito pouco. Quem está não é, colapsado não é pouco. não é pouco. Então, acho que essa coisa, isso é importante, porque às vezes as pessoas acham que tem que correr, sair, fazer exercício, né? E não Hum, é. Qualquer movimento é válido. Qualquer hum. movimento. E assim, dependendo do quanto você está colapsado, quanto tempo você está congelado, vai demorar mais, né? Então tem que continuar saindo da cama, fazendo, né, o pouquinho que você dá conta, né? E se você ganha a mobilidade que o sistema nervoso tem, você entra e sai nesses estados com mais facilidade, né? Eu acho que essa é a conquista, o E fazendo, movimento, é, né? e fazendo as pazes com o teu sistema, né? Porque é isso, é É. ficar amigo do teu sistema nervoso, né? É. Eu acho que você até traz essa fala, ficar amigo do sistema nervoso. É por isso que chama meu amigo Vago. Porque Ah, ah, quando eu conheci a teoria polivagal, foi de um áudio da Deb Dana que chama Befriending the Nervous System, que é ficar amigo, né? Eles têm, em inglês eles têm uma palavra só para ficar amigo, mas acho que essa é a tradução em português. E eu achei super interessante. Falei, nossa, a gente acha que o estresse é ruim, né? E não é. Assim, como você conhece o seu estresse, né? Porque o luta e fuga, às vezes, a gente. A ansiedade, né? Você ficar amigo da sua ansiedade, você conhecer a sua ansiedade. eu assisti uma aula esses dias e o David Grant, que é criador do Brain Spotting, estava trazendo que a nossa primeira resposta no simpático é a fuga. E aí, quando não é possível fugir, a gente luta, Hum, né? E eu achei eu não muito sabia interessante. disso. Essa informação veio nova para mim também. É. Porque, e faz muito sentido mesmo, porque se a gente pensa que somos mamíferos e respondemos como mamíferos, né? No enfrentamento de mamífero com mamífero, a resposta mais sobrevivente é fugir. Você não vai fugir se você não puder fugir. Aí você Uhum, vai lutar. E aí, se você não puder lutar, você vai congelar, uhum. né? Que são esses estados Naturais, né, de sobrevivência. Se a gente naturais. não tivesse isso funcionando, quando a gente, né, né, anos, mil, sei lá quantos anos atrás, vivendo como é, em espaços abertos e tudo mais, a gente não sobreviveria sem isso, né? Então, Sim, sim. tem uma E até função, hoje, né, Dani? É que assim, como tem né?
as leis que nos regem, né, de convivência social, parece que esses estados eles passam desapercebido, mas a partir daquilo que a gente está falando, eles podem ficar mais conscientes e o que, que eu vou fazer a meu favor para isso. É. E a corregulação? Corregulação. Você fala muito assim da importância da corregulação, né? De Na dançar verdade, queria só. falar Hum, uma coisa antes da corregulação que me veio quando você estava falando é, do fuga, para a gente pensar o que que é a fuga, né, no nosso dia a dia. Às vezes, eu lembro que às vezes, quando o meu sistema, assim, na mesa com alguém que sabe, que falava alguma coisa que ativava o meu sistema nervoso, eu levantava e tirava os pratos. Isso é uhum, um comportamento de fuga, uhum, né? sim. Então a gente pensa assim que é só sair correndo, né, de alguma coisa, Uhum. mas se você pensar que se você sai da sala, né, sai do lugar, levanta da mesa, isso Pega o aí, celular. pega o celular, Uhum, ótimo. é, Essa é bem presente na vida de todo mundo. Isso aí é comportamento de fuga, né? sim, sim. Ah, corregulação, então o terceiro pilar é a corregulação. E eu acho que a gente é, às vezes não dá a importância que a corregulação merece ou fala dela dessa forma, porque a gente vive numa sociedade muito individualista, né? Então a gente, como autocuidado, né? A gente tá, o que que eu posso fazer por mim? Né? Mas na verdade, nós, e você voltando a falar como mamíferos, a gente não consegue sobreviver sem corregulação. Então, se você imaginar um bebê que nasce, ele vai precisar de corregulação até, assim, não consegue, morre sem, né? E Sim. isso acontece até, até como adulto, né? A gente precisa um do outro, né? A gente precisa de outras pessoas para ajudarem a gente a regular nosso sistema nervoso. Então, para mim, por mais que a gente possa listar aqui um monte de coisa, e tem coisas legais, assim, diferentes. Então, se a gente pensar, por gargarejar, é um jeito de ajudar a regular o sistema nervoso, porque o vago ventral é bem aqui. Então, qualquer coisa com a voz, cantar, isso tudo ajuda na regulação do sistema nervoso. Ouvir música, tal. Agora, enfim, né, respiração, qualquer arte, exercício físico, tudo isso que você pode fazer como autocuidado para você, né, sozinho. Mas o número um, forma número um de regular o seu sistema nervoso é com outras pessoas, né? É em Porque, na grupo. verdade, você não vai ter nunca a capacidade de se autorregular se você não teve a vivência da corregulação. Porque o autorregular sou eu comigo. Então, É. mesmo que eu faça todos esses exercícios propostos, se eu não tenho internalizado, se o meu sistema nervoso autônomo não tem internalizado, que um outro alguém já me acalmou, Uhum. né? E aí entra a figura do terapeuta. É. Porque o terapeuta pode ser a primeira pessoa de traumas muito complexos que vai representar essa corregulação, que vai Uhum. construir essa corregulação. E Né? leva tempo, né? Leva tempo, muito tempo, né? Porque a É. pessoa vem desconfiada, a pessoa realmente acredita que não tem ninguém, né? Uhum. Ela sente que não tem ninguém. E quando essa pessoa ela viveu relações de corregulação, mesmo que elas não tenham sido as best das bestes, né? Mas teve alguém com momentos que te corregulou, isso também te dá a possibilidade do dia que você não está bem, você ligar para uma amiga, entende? Você mandar mensagem para alguém, você falar com o teu parceiro, você pedir um abraço para tua filha. Você está buscando essa corregulação. É. Né? Então, não é porque é adulto, que é o que você acabou de falar. Damos pouca importância à corregulação porque somos muito individualistas. Né? E as pessoas têm feito o caminho inverso. Por muito medo, ficam extremamente individualistas e, na verdade, todos querem e esperam essa corregulação, é ter alguém. Para mim, é muito mais fácil corregular do que autorregular.
Então, Uhum, assim, às vezes mandar mensagem, eu tenho um grupo de amigas no Brasil, né? Mandar mensagem pelo WhatsApp, só eu falar, porque eu tenho já essa corregulação com elas, né? Essa corregulação já existe, mesmo elas não estando presentes, se eu falar assim, olha, né, tem essa relação de confiança e mandar uma mensagem, eu já sinto a corregulação. uhum, Então, eu realmente, às vezes no trabalho, eu tenho uma amiga no trabalho que aí eu falo assim, posso te ligar? Porque eu trabalho remoto, né? Então acaba aham, sendo um pouco, né? A gente fica um pouco isolado. Às vezes fala, posso te ligar? Aí eu falo, blá, 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 e ela me escuta. uhum. Pronto. Aí tá feito, sabe? E isto é o que salva os bebês e é o que salva nós adultos. Né? E entender isso, aceitar e parar de brigar, essa coisa de eu resolvo sozinho, eu não preciso de ninguém, é uma defesa. É. É uma defesa por traumas que você viveu. Uhum, uhum. Então, o convite é olhar, né? Quem na sua vida é a sua corregulação, com quem você pode e praticar, né? E sentir. Olha, quando eu falo com fulano, eu me sinto melhor depois que eu falo, né? Ou não, ou quando eu falo com outro, nossa, ele ativa ainda muito mais o meu simpático. Então, também ver nas suas relações como, né, o seu sistema nervoso coloca percepção no sistema nervoso com as suas relações, né? A gente já falou bastante, né, sobre a teoria polivagal, sobre os três pilares, que é a base da teoria polivagal. E eu fiquei curiosa para saber como que é o seu trabalho, na terapia com os pacientes. Você já falou um pouco quanto que acrescentou, né, para eles. Eu fiquei curiosa para saber, assim, da sua visão de terapeuta, como que é o trabalho com a teoria polivagal na terapia. Ó, o conteúdo do YouTube, ele é tão atemporal que eu tenho pessoas que me buscam pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo próprio YouTube, dizendo: eu quero fazer terapia com você por conta do teu olhar para a teoria polivagal. Então, isto responde parte da tua pergunta. Por quê? Quando eu explico para o paciente, então ele chega com qualquer queixa, às vezes o paciente nem sabe que eu trabalho com trauma, às vezes o paciente nem sabe da teoria polivagal e tem aquele um que já vem com a teoria polivagal, aí ele já Uhum, vem com a síndrome do nervo vago, uhum, e aí eu falo, esquece termologia, vamos mapear o que está acontecendo no teu corpo, né? uhum, Então é uma respiração mais curta, uhum, é, é uma é uma mão mais gelada, eu não consegui conectar uhum, para onde isso está te levando, né? É o tom de voz mais irritado, é o engajamento social que ele faz comigo e que ele responde a mim ou não. E aí, uhum, conforme tudo isso vai acontecendo na hora que esse paciente chega, eu vou compartilhando com ele. Ó, então, ó, você percebe que é isso que está acontecendo com você? Nós temos um sistema nervoso. Então, deixa eu te explicar. Não é só aqui, ó, o racional que manda. Na verdade, o racional, ele manda muito pouco. A gente acha que ele manda muito, mas ele manda muito pouco, né? Tanto que quando o sistema nervoso autônomo ele é ativado, o racional ele colapsa, né? uhum, Colapsa. Quando vem a neurocepção que você está trazendo, a pessoa fala assim, gente, mas estava tudo bem de repente. Porque o de repente não é compreendido aqui uhum, pelo uhum, racional, né? uhum, Então eu vou ajudando o paciente a fazer esse mapeamento. E o que que ele começa a trazer? Primeiro, que o primeiro ponto que eu sempre trabalho, considerando a teoria polivagal, dentro do modelo Alessia, que é um modelo que eu tenho trabalhado, que é um modelo criado pelo Mário Salvador e a Carmen Cuenca da Espanha, primeira coisa é acalmar o sistema nervoso. E o sistema nervoso ele só acalma se tem segurança. uhum, Para ter segurança, você tem que ter uma conexão. Então, ó, uhum,
eu estou respondendo utilizando tudo que nós falamos. Uhum, uhum. Então, por que bom, esses dias apareceu uma paciente nova, é, veio para a sessão, e aí eu fui fazendo leituras, né, do que eu achava que a gente tinha que trabalhar, porque ela estava com crise de ansiedade. Aí ela voltou na sessão seguinte, ela falou, eu te encaminhei uma colega. Falei, é? O que que você obteve aqui comigo, que com uma sessão você me encaminhou uma colega? Ah, você conseguiu entender o que eu estava passando. Mas, na verdade, não é que eu consegui entender que eu tenho bola mágica, né? Bola mágica. Bom, sei lá. Bola de cristal, Bola de olha eu. cristal, bola de cristal. Não, é porque eu vou considerando toda essa teoria, toda a condição de que você precisa se sentir segura comigo para poder abrir o que está acontecendo. E eu pergunto claramente, né? Eu escutei isso da Deb Dana. Pergunte claramente se o teu paciente se sente seguro para te contar. Uhum, Porque se ele não se sentir seguro, você não precisa saber, uhum, né? E às vezes o paciente fala ainda não. E ok, eu aceito, eu não preciso saber, uhum, né? Então, passa pelo respeito, passa pela. E tudo isso vai instalando a relação segura. uhum, Pessoas com traumas mais complexos, pessoas evitativas, a segurança, o vínculo, ele é mais lento para ele ser construído, né? Então, uhum, ele tem as quedinhas. uhum, E aí eu vou fazendo toda essa leitura. E o que mais alivia é o paciente dizer: a culpa não é minha. Isso não quer dizer que ele não vai fazer nada com aquilo que ele está aprendendo, uhum, tá? Mas aquela coisa de não é falta de força de vontade, uhum. né? Não é Nossa, preguiça. não é preguiça, não é, sei lá. Eu acho que é isso mesmo, o preguiçoso, você fala que vai fazer e não faz, entende? Quando ele começa a ter essa visão a partir do sistema nervoso, e aí eu vou agregando outras teorias, né? Eu vou falando do sistema interno de partes, Uhum, eu vou trazendo a teoria do apego, e aí você uhum, vai uhum, recheando, né? Você vai uhum, recheando uhum. essa estrutura, e vai fazendo muito sentido, Que tudo se complementa, né? vai se complementando, né? Uhum, Integra, né? Porque são psicoterapias integrativas, e a teoria polivagal, ela fica nesse lugar. Qualquer profissional da área da saúde, qualquer psicólogo, vou falar com psicólogo, com qualquer abordagem que ele trabalha, a teoria polivagal, ela agrega, ela, uhum, ela não vai brigar com nenhuma abordagem, né? Ela uhum. integra. Eu Então, é lembrei dessa forma. de uma, eu lembrei, desculpa, eu lembrei de uma definição da teoria polivagal quando você estava falando, que é, em uma frase, a arte e a ciência de se sentir seguro. Não sei se Exatamente. essa é a definição. E quando a gente se sente seguro. E lembrei também quando você estava falando de criança, né? Então, assim, que você falou que desliga. A criança que está em luta e fuga não consegue, não está cognitivamente aberto ou, ou né, fisicamente. é, Qual que é a palavra que eu quero usar? Segura? Não pronto ou preparada para aprender, ele não está num estado para, né, aprender, ele está É, em e, perigo, né? e aí a gente, por exemplo, eu não sei se isso tem acontecido aí, mas aqui adultos têm sido diagnosticados com TDAH tardiamente. Uhum, uhum, E aí, a hora que você vai olhar para o histórico desse adulto, foram crianças muito ridicularizadas na escola. uhum, Sofreram muito bullying, receberam muitos apelidos, numa uhum, pedagogia de uma época, estou falando de pessoas de 30, 40 anos, numa uhum, pedagogia de uma época que os professores não tinham o preparo que tem hoje, então ficava mais. Os professores adequados era mais do instinto dessa pessoa, né? Da, uhum, do sistema nervoso autônomo dessa pessoa está regulado do que outra coisa, né? Hoje né? não. Hoje, claro, que tem os professores que perdem a mão,
mas tem todo um estudo, né? Assim, é oferecido muito recurso para esse professor aprender pedagogicamente, né? E antes não, antes era diferente. Antes ou era burro ou era inteligente, né? Na Exatamente, minha, né? As né? reguladas, né? Então, são coisas bem que marcam, né? Marcam. É, é. E é um trabalho de formiguinha, porque esse camarada, ele realmente acredita, mesmo medicado, mesmo sabendo que tem TDAH, ele realmente acredita que ele não é capaz. Mesmo que ele esteja conseguindo fazer várias coisas que ele não fazia antes. Uhum. Mas tem imagens sobrepostas, memórias sobrepostas, né, de ser ridicularizado. É, Então, é tudo junto, sabe? é. Tudo junto. Então, de vez em quando você fala assim, ok, vamos dar um stop, rebobina a fita, né? Tem paciente que não sabe nem o que é rebobinar a fita. Rebobina a fita, volta um pouquinho, né? E aí vai construindo tudo isso, né? E É o mais, reconstruir, né? Até. e o mais importante é você informar, contar o que está acontecendo, entende? E ele começar a observar e juntos definir o que é melhor para ele. E que, na verdade, é Uhum. ele sempre que sabe, né? É, é. É dessa forma que eu tenho trabalhado. Tem dado muito Ah, certo. muito legal, muito Sim. bom. Gostei, é legal que não é uma coisa, a gente fala aqui só da teoria provagal, mas não é uma coisa isolada, né? Não. São muitas coisas que você usa para compor isso, né? Inclusive, a Deb Dana vem para colaborar com o Porges para conseguir É, encaixar na psicologia, né? é. Porque a hora que você lê Porges, você fala, meu Deus. Aí vem a Deb Dana e dá Não, uma ajuda dessa não, leitura de é. como utilizar na clínica, né? Não, é outra linguagem. Eu que venho da ciência, né? Que trabalhei em universidade, em divulgação científica e tudo, eu gosto muito mais do que o da Débora fala, porque o dele é muito científico, né? Ele É, vai nos detalhes são importantes, né? Mas quando a gente fala aqui, né, no YouTube, eu acho que a abordagem dela é muito mais acessível e muito mais gostoso de ouvir, de ler e tudo mais. afetiva, né? E ela tem Segura. ouvo os áudios, ouço, ou ouvia os áudios dela, e ela tem uma voz doce, sabe? Ela tem a voz que regula já a Que é o gente. engajamento, né? É o É, engajamento. Então, qual é a voz que você está usando tom de e você voz. tem que observar se ela calma o Uhum. outro ou se ela desregula o outro, né? Seguro, dependendo das experiências, gente, daquele começo, né? A experiência que você teve vai moldar, e aí vai depender a reação, né? Vai informar a reação que você vai ter. Atendemos todas o nosso roteirinho? Atendemos. Ok. E acho que tá bom. Ok. E ó, eu quero deixar gravado aqui. Dani já me denunciou que eu seduzo ela, mas além de seduzir, eu tenho outra característica que eu sou insistente. Então, eu já vou É, deixar gravado aqui que tem ideia de novos conteúdos, entendeu? Se temos ela ideias. sumir, se ela sumir, quando voltar, porque a gente tem essa ligação de confiança, quando voltar, a gente conta o que aconteceu, qual foi o percurso, Dá o entendeu? contexto, né? Mas a ideia é logo a gente ter novo conteúdo. Sim, É isso? sim. Ainda mais agora que vai entrar o inverno aqui, aí eu vou ter tempo a beça para Ah, gravar conteúdo. muito bem. Ó, e ela está dizendo que apesar do inverno, ela não vai hibernar. Olha, É possível. Pode ser uma boa desculpa da próxima vez. ah, deixa eu Para ver eu que voltar leitura que eu vou para fazer. a Deixa eu ver que toca. leitura que eu vou fazer desse sistema nervoso autônomo. Mas de toda forma, gente, ó, né, essa brincadeira que eu estou fazendo aqui, né,
eu utilizo também, sabia, nas minhas intervenções. Uhum. Às vezes o paciente fala alguma coisa, eu falo assim: você não tem vergonha na sua cara. Calma, ok, vou voltar para o papel de terapeuta e vamos lá, me conta de novo. E aí ele dá risada, entendeu? É, o humor é E muito bom, né? Traz isso, leveza. porque é possível, entende? Não tem essa coisa do errado, do que não pode, é possível, né? Uhum, uhum. É, E manter o vínculo. sim. O nosso vínculo, ele não se desfaz mais. É, exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada, adorei o bate-papo e a gente vai se falando.